Olá, meu nome é Lívia e eu sou uma das integrantes do grupo do projeto integrador desse semestre. O nosso tema é plano de aula, o tema norteador, e o nosso projeto chama Aprimorando o Ensino da Matemática Pós-Pandemia. As integrantes do grupo são Ana Carla, Gisele, Juliana, Lívia, Lucimar, Lucineia, Marjorie e Mayra. E o projeto foi realizado na cidade de Andradina, estado de São Paulo. Seguindo o tema norteador, que é plano de aula, o nosso grupo decidiu trabalhar com o tema de aprendizado e pandemia, pois após 2 anos de ensino EAD, o aprendizado das crianças estava um pouco prejudicado. A escola escolhida foi o Colégio Estela Maris de Andradina, um colégio privado daqui, da cidade, por conta de uma das integrantes do grupo já trabalhar na escola. Então, isso facilitou um pouco o diálogo com a diretora e com os professores. Após uma reunião com os professores, ficou decidido que nós trabalharíamos com a disciplina de matemática, porque uma turma do 5º ano chamou muita atenção nossa com relação ao aprendizado. Segundo a professora, essa é uma turma pequena, de apenas 17 alunos, porém muito agitada. E a dificuldade que ela estava encontrando era em fazê-los aprender o algoritmo convencional de multiplicação. Então, o nosso grupo se reuniu e decidiu fazer um plano de aula para sanar essa dificuldade. O nosso plano consistia nos seguintes passos. O primeiro é aplicar uma avaliação diagnóstica para determinar qual era o real problema das crianças e o que eles já sabiam. E depois, de acordo com os resultados dessa avaliação diagnóstica, propor algumas atividades para que eles memorizassem a tabuada, que é crucial para a multiplicação, e depois trabalhar com o algoritmo em si. Decidimos voltar bem na base do problema, bem no básico mesmo. Para superar as dificuldades das crianças, o plano continha os seguintes passos. Após a primeira avaliação diagnóstica, faríamos uma aula expositiva explicando a base da tabuada, como se fosse a primeira vez que eles estivessem vendo. O segundo passo envolvia vários jogos para que os alunos se interessassem pela matemática, valorizassem a matemática e encontrassem uma forma de aprender se divertindo, despertando assim o interesse deles. Após os jogos de memorização, decidimos que trabalharíamos com o algoritmo convencional de multiplicação. Para isso, ao invés de fazer uma aula maçante apenas com a lousa, o quadro branco, enfim, decidimos fazer um algoritmo manufaturado em EVA para que as crianças também trabalhassem com o algoritmo sensorial, despertando assim também o interesse deles com o algoritmo. Além disso, todo o processo da aula seria feito de forma a o aluno ser protagonista, a ter um aprendizado ativo, onde além de executar as tarefas, ele também pudesse ensinar aos colegas. Dessa forma, o discente seria capaz de fixar muito melhor o conteúdo. Vamos agora à aplicação da solução. Primeiramente, aplicamos a avaliação diagnóstica. Como vocês podem ver, ela foi dividida em 2 partes. Primeiro, memorização de tabuada, depois, execução do algoritmo. Assim, a gente conseguiu filtrar bem os alunos que já dominavam alguma coisa e os alunos que realmente estavam com um aprendizado muito defasado. E como resultado, percebemos que de toda a turma, apenas 3 alunos dominavam completamente o algoritmo, e tais alunos faziam aula particular além da escola. Após a avaliação diagnóstica, o primeiro passo foi a aula expositiva sobre tabuada. Essa foi uma aula muito detalhada, onde todas as dúvidas dos alunos foram sanadas e a tabuada foi explicada com todas as suas particularidades e relações importantes, como é feito no 3º ano do ensino fundamental, que no caso foi o 1º ano de ensino à distância desta turma. Durante a aula, as integrantes do grupo conseguiram perceber que as crianças realmente tinham dúvidas em coisas bem básicas relacionadas ao 3º e ao 4º ano do ensino fundamental. Então já foi um bom começo, pois foi possível tirar muitas dúvidas das crianças e fazê-las entender a lógica por trás da tabuada.
O próximo passo consistiu em uma espécie de chamada oral feita apenas entre os alunos. Dessa forma, um fazia o papel de professor e o outro de aluno e eles revezavam. Assim, eles conseguiam se divertir e ao mesmo tempo ir memorizando a tabuada. Nesse momento, pedimos para que os alunos anotassem suas dificuldades, anotassem as tabuadas que eram mais difíceis de memorizar para eles e aonde eles tinham mais dúvida, para que a gente pudesse executar o próximo jogo. Após ficarem cientes de suas dificuldades, os alunos foram para o primeiro jogo. O primeiro jogo consistia em um origami abre e fecha, em que os alunos, ao invés de colocar cores e qualidades ou defeitos, eles colocariam na frente a multiplicação da tabuada que estavam com dificuldade e, para o lado de dentro, a resposta. Após a manufatura do origami e os alunos escreverem suas dificuldades, eles brincavam com os outros colegas e dessa forma, aqueles números que eles tinham dificuldade de memorizar, aquela multiplicação considerada difícil, acabava sendo memorizada sem que eles percebessem. Em um outro dia, na segunda etapa do nosso projeto, fizemos o dominó da multiplicação. O dominó foi feito pelo grupo mesmo, pegamos um modelo retirado da internet e para que ele ficasse com uma durabilidade maior, colamos em um papel cartão, passamos papel contact por cima e recortamos todas as peças. As regras do jogo eram as mesmas. A única diferença estava mesmo nas peças. Ao invés de números, as peças continham de um lado uma multiplicação e do outro um resultado diferente. As crianças deveriam encaixar cada peça com seu respectivo resultado. O último jogo de memorização consistiu no bingo. O bingo da tabuada continha cartelas com resultados das multiplicações da tabuada e peças que seriam sorteadas que continham apenas a multiplicação. Assim, o professor deveria cantar apenas a multiplicação, por exemplo, 7 vezes 8, e o aluno deveria fazer o cálculo mental ou, se tivesse decorado, procurar o resultado na sua cartela. Para que ficasse mais emocionante, adicionamos prêmios e foram feitas 3 rodadas do jogo. Aqui nós temos algumas imagens do jogo na primeira rodada. A última atividade do projeto envolveu o manuseio do algoritmo sensorial da multiplicação. Dessa forma, os alunos conseguiam brincar literalmente com o algoritmo. Eles foram colocados em duplas, de forma que um aluno que tivesse dificuldade ficasse sempre com o aluno que já tinha dominado o algoritmo. Dessa forma, foi possível fazer com que um ajudasse ao outro e eles exercessem o protagonismo, fazendo com que o aprendizado fosse realmente efetivo. Após essa atividade, foi reaplicada a mesma avaliação diagnóstica do começo do projeto. Após o projeto, foi possível perceber uma melhora significativa nos resultados de memorização da tabuada, como é possível observar no gráfico a seguir. As colunas em laranja representam a nota individual dos alunos antes do projeto e as de azul após o projeto. Em relação à execução do algoritmo, foi possível perceber também uma melhora significativa. As colunas verdes representam a nota dos alunos antes e as de marrom após o projeto. Como podemos perceber, todos os alunos apresentaram melhora na execução do algoritmo da multiplicação. Após o projeto, o feedback da comunidade escolar também foi muito positivo. As professoras disseram que, além da melhora no desempenho em matemática, os alunos passaram a ter um maior interesse em matemática, pois suas dificuldades foram sanadas. Além de tudo isso, algumas outras professoras relataram que a sala ficou mais unida, ou seja, todo aquele trabalho em grupo fez com que os alunos melhorassem suas competências socioemocionais. Espero que tenham gostado. Muito obrigada por assistir.